Senhor Jesus, estamos aqui diante de filhos do Senhor, estamos diante da herança do Senhor. Por isso, Deus, chegamos aqui dependendo 100% do Senhor. Que pode fazer o barro? Se o Senhor não usá-lo, é apenas barro. Mas, Senhor, que seja, como disse o centurião, uma palavra e meu servo sarará. Que possamos sair daqui ajudados como já fomos muito e seremos ainda, Pai. Mas que alguém possa sair dizendo: eu nunca mais serei o mesmo. Visitantes dizer: este é o Deus que eu quero servir. Viemos aqui para sermos ajudados. Abençoa esse tempo, Pai, esse glorioso tempo, esse maravilhoso encontro como estamos tendo, essa atmosfera suavizante, de cura, de companheirismo, de amor, Pai. Isto cura, a atmosfera cura. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a Tua ajuda. Amém. Bom dia com Jesus. Amém? Eu sou o pastor Aguinaldo Vasterra, Foz do Iguaçu. Agradeço de todo o coração, pastor Royal Lopes Galvão, é nosso amigo pessoal, né? Não só como companheiro. E ele dá essa honra de falar para a herança de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vossos olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Provérbios 22, 6, foi isso, né? A segunda escritura. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Eu não tenho condições de falar desse assunto, assim, elucidar tudo, nem tenho a intenção disto, né? Mas eu vou levantar aqui alguma coisa para nós pensarmos a respeito, e até falei com o pastor Royal ali, na reunião interna, em Foz, com os pastores, aí nós vamos entrar, se eles assim quiserem, mais profundamente nesse tema, que diz respeito à educação, à disciplina, né? Então, aqui nós vamos apenas dar uma pincelada, como diz, vamos dar uma ervilha, não uma azeitona, né? E lá vocês poderão receber um pouco mais, porque o banquete tem 2 pregadores ainda, e vocês serão a parte espiritual. Talvez eu pedir liberdade ao pastor Real, citar algumas referências de universidade e psiquiatras, psicólogos, respeitado na ciência do comportamento, apenas citarei, né? E também alguns parágrafos da mensagem eu não lerei devido ao tempo também, para sermos mais breves, né? Então, mas vamos começar aqui. Para os pastores eu vou citar a mensagem. Na mensagem, influência, já foi até lida na reunião interna, a partir do parágrafo 17, eu só vou me ater a parte do parágrafo 17, fazer igual o pastor Afonso, parte do parágrafo. Você sabe, ainda que nós não desejamos crer nisto, talvez alguns não crerão, a gente tem resistência. Ontem ouvimos aqui, nós viemos ao culto para ver onde estamos errando e como podemos consertar, verdade isto? Amém?
Então, não se trata de um julgamento de como o seu pai te criou, como meu pai me criou, como nós estamos criando nossos filhos. Nós não estamos aqui julgando e não dando última palavra em nada. É apenas uma porçãozinha a mais na sua vida. Eu creio que cada pai aqui, como os nossos lá atrás, fizeram tudo o que estava ao alcance deles e o de melhor. Nós vamos falar alguns tipos de criação aqui, citar, mas apenas para acrescentar aquilo que nós já recebemos. Amém? E estamos também passíveis aqui da correção do pastor Roel, como os demais pastores que pensam diferente, não têm dificuldade, mas não se assuste, não é nada assim, né? Você sabe, ainda que nós não desejamos crer, ainda que nós resistamos, porém, tudo que nós fazemos, esse é o profeta falando, tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Alguém está sendo influenciado nisto que você está fazendo, que você está expressando. Ontem o pastor Afonso deixou uma frase, ele disse assim: um exemplo vale mais do que um conselho, né? Nós vamos ver aqui, se me permita, o profeta já disse, que a influência é isto. Um alemão chamado Alberto Einstein e outro que é Alberto não está aqui, daqui a pouco eu acho o nome dele aqui. Ele disse assim: o exemplo não é uma maneira de educar os filhos, o exemplo é a única. Tá? E nós vamos entender, sei que é pesado a única, mas nós vamos entender alguma coisinha através do que esses especialistas do comportamento falam para nós. Na mensagem liderança, a partir do parágrafo 23, o profeta vai falar assim: lembre-se que o primeiro passo que qualquer de nós já deu, alguém nos conduziu. Vocês, mães, lembram-se dos primeiros passos que Júnior e a menininha deram? E eles não lembram mais disto, mas alguém lhe conduziu ao seu primeiro passo. Aí o profeta vai falar que lembra de Billy Paul, Então, na mensagem Uma Libertação Total, a partir do parágrafo 60, onde o pastor me ajudou ali, no celular, achando no busca, essa coisa tem coisa boa também. Pastora Zé Carlos está dizendo que ele transmite os cultos dele lá ao vivo só pelo celular. Então, bem usado é uma benção, né? O que eu estava falando? Uma libertação total. Uma libertação total, o profeta vai relatar aquela história, aquela parte da vida dele onde ele estava pressionado, ele estava cheio de problemas e o FBI em cima por causa do imposto de renda, e o advogado ligou na casa e o profeta falou assim, eu não aguentando, ele falou para Meda assim: Meda, fale que eu não estou, e correu para trás da casa. Vocês vão acompanhar ali a partir do parágrafo 60. E ele correu e a irmã Meda pegou o telefone e falou para o advogado: ele não está, o Bill não está. Quando o irmão Brana voltou, ela falou, chorando, a irmã Meda disse: foi certo isso que você fez, Bill, com todo jeitinho, foi certo isso, você me fez mentir, mas eu não estava, mas você estava, Bill, estava no fundo da casa. E vocês conhecem a história, ele foi orar por um bebê e ele não conseguiu a libertação, Deus chamou o irmão Brana de hipócrita, porque ele tinha mentido. E tocou o telefone de novo noutra ocasião, e José atendeu o telefone e disse: papai, o senhor quer que eu diga que o senhor não está? Aí o irmão Brana disse: meu Deus. Ele acordou e disse: o que eu estou fazendo? Reuniu a família, assentou, pediu perdão a eles, explicou que aquilo era errado, ligou para o advogado, chamou ele, conversou: se o senhor não quiser ser mais meu advogado, eu entenderei, mas eu menti para o senhor. Veja só, o irmão Brana disse: o que seria daquela família?
o menino já tinha aprendido a mentir. E nós sabemos que o irmão Brana era um exemplo de pai. Sabemos ou não sabemos? Ele chegou a tirar a cinta para corrigir Rebeca, e o Espírito Santo disse: não é mais. Por isso que, pais, vou dando os meus conselhos, você tem o seu pastor, ele é o anjo que Deus colocou para te guiar, fique atrás do seu pastor. Tudo que eu falar que seu pastor não concorde, fique atrás do seu pastor, amém? E, onde estava, pastor Afonso? O profeta deu aquele exemplo. Ele pregava como nós nunca vamos dar conta, não é verdade? Um homem ele diz educação primária, a gente que conhece um pouco da ciência, um pouco da medicina, ele entrou na medicina, ele entrou na ciência, ele percorreu, trouxe de Gênesis a Apocalipse, ele falou de tudo, ele falou de arquitetura, ele falou de engenharia, ele falou de tudo, está tudo na mensagem. Da medicina, mensagem põe-nos ao lado de Jesus, 286 eu acredito, 280 para frente você vai ler assim: quando os seus filhos estavam doentes, e ele disse, uma irmã se escandalizou porque o irmão Brana levava o filho dele ao médico. Ele não é um curador divino? Ele não é um curador divino? Como que ele vai levar o filho dele no médico? Uma irmã daquela chegou falando para outro assim: veja, usada por Satanás. Temos que entender quando a pessoa está sendo usada por Deus e por Satanás. Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus falou, não era Pedro, era Satanás, em Pedro. Mas aí o irmão Brana, oi? Melhorou? Eu me perdi aqui. O que eu estava falando, irmãos? Estou sem dormir. Isso, na mensagem põe-nos ao lado de Jesus, a irmã escandalizando a outra, porque o irmão Brana levava ao médico. Se os irmãos têm no celular e me trouxeram aí o irmão Brana disse assim: eu quero deixar isto aqui, igreja. Eu sei que isto é ajuda, porque eu tenho sido ajuda lá. Neste sentido que eu vou dizer, o irmão Brana disse assim: pastores, leiam lá, qualquer pessoa sensata levaria seu filho ao médico. Qualquer pessoa sensata. O que aconteceu na vida do irmão Brana, nós sabemos que o pregador, quando prega de teoria, não faz muita coisa, mas quando ele prega das suas entranhas, quando ele prega das suas dores, aquilo é vivificado. O irmão Brana com o filho doente, que caía câncer na plataforma, caía, braço crescia, membro aparecia, a menina não tinha, só tinha buracos na cara, encostou no profeta, e ela disse: eu queria tanto chegar no pregador divino, para receber a minha vista, falou, e bateu no profeta, lembra da história? Eu estou abreviando, tocou no braço do profeta, Deus dirigindo. Como que a menininha cega que perdeu o pai chegaria ao profeta com uma multidão de 500 mil pessoas? Mas o irmão Brana, como não era conhecido, entrou andando, e a menininha perdida, aspas, tocou no irmão Brana. E ele disse, eu falei, eu queria tanto chegar lá. O irmão Brana falou, mas por que você quer chegar no pregador? Porque eu sou cego, e eu creio que se eu falasse, ele me daria visão. Ela falou assim, o irmão Brana disse, aleluia. O irmão Brana disse, você sabe quem você está falando? Aí o irmão Brana pegou a menininha pela mão, ele disse, eu sou aquele pregador. Aleluia! Aleluia! O irmão Brana disse para ela, filhinha, você crê mesmo que você vai receber a vista? Ela falou, eu creio. Aí o irmão Brana, glória a Deus, ele olhou para ela e falou assim, que cor de olhos você quer ter? Que cor de olhos? E o irmão Brana disse assim, a menininha disse assim, eu ouvi dizer que olhinhos azuis
o azul é muito bonito. Ele falou: então toma, receba. Recebeu vista, tinha só a pele. E um homem destes, quando mentiu uma vez, uma mentirinha branca, nem mentira não foi, ele, vamos dizer, ele podia dizer: eu não estou em condições de falar, correu. Mas quando ele teve, ele mentiu, disse: veja, vocês leiam ali, pastores, veja o que seria daquela família depois daquela mentira. O que seria? O profeta sabia que se ele não consertasse aquilo, ele tinha deformado o caráter de Bilipou. Como profeta, ele já viu lá na frente, ele chamou todo mundo à mesa. Já estou entregando, eu não sei o que eu vou fazer com essa papelada, mas Deus sabe. Chamou a família: pai, se assenta com a família, conversa, corrige falando, não gritando. Não precisa gritar. Quem tem autoridade fala, quem não tem grita. O grito deforma. Estou com os papéis aqui, eu tenho no pendrive, depois posso passar para os pastores as fontes. O grito deforma. Mães que gritam com a criança, ele cria. Muitas das vezes, eu tenho que deixar sempre exceção, que o ser humano não é matemática. É uma grande possibilidade de ele ser um gago, de ser inseguro, de ser limitado. Pais que brigam na frente dos filhos, discutem: me perdoe, eu sou assim, o meu povo está acostumado, me perdoe. Eu não queria pregar, eu vim aqui para falar. Pais que gritam na frente dos filhos, discutem, falam palavrões um para o outro. Você, pai, mãe, você adulto, você sabe que aquilo não vai morrer, não vai te matar. Mas uma criancinha, ela pensa: um vai matar o outro, eu vou ficar sozinha, com quem? O que vai ser de mim? Ela não tem estrutura. É como se descesse um monstro para você que você nunca viu, com dentes e garras indo para o seu lado numa sala escura. Você nunca viu. Aquilo vai fazer na mente da criança trauma. Trauma. Ela vai levar isto para a sua vida. Vai ser insegura e tem um grande, segundo está aqui as pesquisas, Universidade de Harvard e Yale, que eu nem sei falar. Maiores centros de estudo do mundo, comprovado. Estudo com milhares de crianças. Elas vão levar aquilo na hora de escolher o esposo, na hora de escolher a esposa. Nós, pais, nós ditamos as regras para os nossos filhos viverem. O exemplo. Vamos calmar. Então o irmão Brana fala do exemplo ali. O irmão Brana veio e corrigiu. Ele diz: tudo que fazemos está influenciando alguém mais. Qual que é a primeira que... preciso de muita água, irmão. Sou uma cachoeira. Deixa eu ler isso aqui. Isso não é assim. Essas universidades, esses homens aqui, não é assim falando coisas, né? Foi feito um estudo na Romênia. Eu tenho os papéis ali. Na Romênia, no pós-guerra. Ficou muito órfão, criança sem pais. E a situação do país ficou arrasada. O país ficou sem comida, poucos homens. E crianças foram colocados em cubículos, como se fosse uma cela de presídio. Cabe 8, tem 25. Ninguém para conversar com elas. Ninguém para dar carinho. Elas não receberam afeto. Radiografias,
estudos feitos, aquelas crianças tiveram uma atrofia cerebral. O cérebro, na parte das emoções, não foi desenvolvido. Não desenvolve. Radiografias, constatação médica, estudou aquelas crianças, parece que 20 e poucas crianças, todas deformadas na parte das emoções, comportamento. Elas não saberão como reagir quando desrespeitada. Ela não saberá o que fazer. E o que ela pode fazer? Ela pode matar. Ela não sabe o que é amor, ela não recebeu. Por que ela te respeitaria se ela não foi respeitada? Por que ela vai ser carinhosa se ela não recebeu? Por que ela vai querer bem à sociedade, ao ser humano, se ela não recebeu nada da sociedade? Por que ele vai ter medo? Ou por que ele vai ter dó dos seus filhos quando entrar na sua casa e seu filho tiver televisão, tiver isso, tiver aquilo, e ele não teve nada, nem ninguém para lhe dar um abraço? Duas das mais importantes do mundo instituições de pesquisa. O assunto são as universidades, discutido nas universidades americanas de Harvard e Yale, vem de pesquisas conduzidas nessas instituições, constatações de que crianças privadas de afeto, preste atenção, crianças privadas de afeto têm, entre outros tantos prejuízos, alterações no funcionamento de áreas cerebrais associada ao processamento das emoções. E a ausência do amor compromete a arquitetura cerebral. A arquitetura é o formato. Emoção, pastor Royal, é quando você ouve uma mensagem, o que você sente? O profeta diz, se um homem não tem emoção, está morto. Emoção é quando vem um acidente ali, você não sente nada. É quando um marido, vamos trazer para nós, quando o marido vê a esposa deprimindo por falta de carinho, não faz nada. Ele está deformado. Eu lembro, um companheiro disse que ele não tinha escritório, que só tinha púlpito, talvez vocês lembram. Eu disse, meu Deus, o meu povo é doente. Eles ficam horas ali, eu tenho fila de escritório toda vez. Tenho filas. Falei, por que então só eu tenho? Mas eu sei que não é isso. Eu disse, meu Deus. Irmãos, deixa eu fazer me permitam, uma vez num congresso de medicina, de odontologia, como aqui, estava cheio de cirurgiões, dentistas, eu fui 20 anos dentista, né, minha formação, e estava lá, grandes homens, e um jovem dentista pregando, ou melhor, palestrando sobre câncer bucal. Pastores, eu sei, vocês me perdoem, é minha maneira, sobre câncer bucal ele estava palestrando, e ele explicando, esta é uma lesão pré-cancerígena, quando vocês verem isto, cuide, faça a biópsia, porque lá na frente vai dar um câncer. Ele estava falando coisas para prevenir, coisas, imagens, jogando na tela, olha aqui, essa característica da imagem. E levantou-se um dentista, velho, 40 e tantos anos, deixa aqui para mim, irmão, e disse assim, ô doutor, o senhor é novo, eu tenho 45 anos de odontologia, eu nunca vi um câncer na minha vida. Aí o jovem olhou para ele e disse assim, caro colega, eu não duvido que você nunca viu um câncer, mas pode ter certeza que eles te viram muitas vezes. O câncer via ele, mas ele não viu o câncer.
Entendemos? Precisa de escritório? Estamos vendo a necessidade do nosso povo? Tá bem, eu creio que vocês... Olha o tema, só vou citar o tema: trauma de infância, consequências que implicam para toda a vida. Aí nós pensamos que trauma de infância é só uma paulada na cabeça, é só uma pedrada. Você quer ver aqui, o médico mostra crianças, coisas simples. Deus nos ajude, pastor Royal. Crianças que são comparadas, eu cresci vendo isto. Esta aqui é bonita, essa não precisa estudar que vai casar cedo. Esta aqui é feinha, essa precisa estudar porque vai ser difícil casar. Resultado: mostra aqui a ciência que a angústia que aquela criança sofre pela comparação é uma brutalidade, é um trauma. Não compare um filho com outro, cada um é uma criatura singular. Deus tem filhos loiros, morenos, tal. As vivências da infância são fundamentais na personalidade, formação do caráter dos indivíduos. Estão falando de quê, pastores? Caráter. Opa, caráter. Que determinarão suas escolhas para o resto da vida. Meu Deus, deixa eu voltar aqui só na definição. Só na definição, meus irmãos, na definição de segundo a Organização Mundial de Saúde. Não, deixa esta aqui. Agora nós lemos: não retire a disciplina do seu filho. Disciplina. Por isso que eu estou olhando para cá, que eu gostaria de falar com os pastores, né? Mas Deus sabe, é um começo, né? Se Deus viu, vai ter mais. Mas a disciplina, pastor Royal, eu como o senhor fui militar e outros aqui, não tem ninguém que dá mais exemplo de disciplina do que o militar, tem? O militar tem disciplina. Mas nós apanhávamos no quartel, tinha alguém com a vara, com um pau para bater em nós? Saímos de lá indisciplinados por causa da falta de uma cacetada? Precisou estar um sargento ali com um pedaço de pau, pastores, para fazer nós sairmos bons soldados? O que nós recebemos? Disciplina. Viu a diferença? Nós éramos ensinados a fazer o certo. Nós éramos ensinados. Nós não éramos apaulados, apedrejados. E não tem povo mais disciplinado. Não vou entrar... Olha a situação da nossa nação. Tiraram a educação moral e cívica das escolas. Tiraram a ordem unida. Eu lembro quando criança nós saímos com a bandeirinha verde e amarela, marchando lá no sítio, lá no mato, com amor à nossa pátria. Nós tínhamos orgulho da nossa pátria, de ser brasileiro. Éramos disciplinados a respeitar a nossa terra. Tiraram isso das escolas. O que estão tentando enfiar nas escolas? Ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque eles conhecem isso aqui, gente. Eles sabem que se deformar uma criança na infância, não tem mais jeito. Injetar como, vamos falar o termo que estão... erotizar uma criança na época que ela não tem nada para isto, é uma deformação que ela nunca mais vai construir uma família. Nunca mais ela vai fazer pensar como um de nós. É destruir o desejo de Satanás e acabar com a humanidade. Só que não é tempo ainda. Vou empurrar isso mais 4 anos. Querem educar. Veja só a definição. Um grande pensador, Marco Varela, é isso? O pensador não, ele é um ensinador. Ele disse assim: tão enganado. Educação e escolarização são coisas diferentes. Escolarizar, alfabetizar é dever da escola, mas educar é família, é obrigação bíblica dos pais. Dos pais. Educação é berço, educação é princípio, educação é crença, é valores, é amor.
Escola não tem amor. Escola quer pessoas deformadas mentalmente para jogar ao homossexualismo e virar uma Sodoma. Pior. Pode piorar muito se eles conseguirem colocar isso nas crianças. Quando elas não têm formado o que é certo e errado, elas não têm condições de decidir. Não tem condições. Um pé de manga segura uma rede ou não segura? É? Pé de manga crescido. Mas pega um pezinho de manga desse tamanho verdinho, amarra uma rede ali. Vai acontecer o quê? Não é um pé de manga? Não tem força, não tem estrutura. Disciplina, irmãos, vamos ver qual que é a definição da disciplina. Tá bem? Disciplina. Olha o que o dicionário fala. Treinamento da mente para desenvolver o autocontrole. Autocontrole, não ser um temperamental, não ser bruto com a esposa, não ser um pai que desce-lhe a vara. Eu disse, cada um recebeu o melhor. Eu amo meu pai, recebi o melhor dele. Eles nos corrigiram. Mas nós hoje estamos falando de disciplina. A Bíblia diz, não retire a vara. Você pode, você deve, a Bíblia diz, corrigir, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Mas ele tem que saber por que está apanhando. É muito melhor ensinar as consequências do que ele está fazendo. E depois, não é assim, os homens dão a lei primeiro e o transgressor paga. Ensina a desenvolver disciplina, ensina a desenvolver o autocontrole. Ensina, forma o caráter, a disciplina. Nós estamos falando de caráter. A eficiência. Eu já conversei com colegas que um homem que foi violado, foi a sua honra quando criança, foi abusado sexualmente, ele não consegue trabalhar. Ele não tem eficiência. Destruturou toda a sua parte humana. Mas aqui, disciplina. Como sujeitar-se à regra, pastor Afonso? Na disciplina ensina. Como se sujeitar à regra. Nós queremos que nossos filhos obedeçam à ordem da igreja, mas se nós não chegamos cedo para ajoelhar no altar e orar, exemplo, pastor Afonso pode pregar sobre exemplo, eu não dou conta, muitas coisas. Se o pai não vai na escola dominical, irmão, se meu ídolo, que é meu pai, vamos falar ídolo no sentido meu herói, não dá valor para a igreja, por que eu vou dar? Se ele pode chegar atrasado, se meu pastor está lá em cima na hora da voz do profeta conversando, perdão, porque vão chegar os tipos de pais, tipos de pastores. Não tem pai maior que um pastor. Veja, a respeitar, o profeta fala da mensagem respeito. Uma ursa saiu e matou 42 crianças. É na mensagem respeito? Por que matou aquelas 42 crianças? Foi a ursa que matou? O profeta diz que não. Quem matou as 42 crianças foi os pais que não ensinaram respeito, não disciplinaram. Quem não é disciplinado, eu não digo açoitado, maltratado, disciplinado, ele vai ter dificuldade de respeitar o pastor. Ele não foi disciplinado. Nosso tempo a gente saía da rua para passar uma pessoa mais velha. Professor nós chamávamos de senhor e senhora. Hoje na escola, se o professor está apanhando, sendo atirados e não pode fazer nada. Por que as crianças estão fazendo isso? É porque não tem correção. Não tem disciplina mais. Então veja só. Como sujeitar-se à regra é um componente fundamental da formação do ser humano civilizado. Fundamental. Vem do latim, a palavra significa discípulo. Fazer
discípulo. Disciplinar é fazer discípulo. Você vai fazer seguidores. Se o pastor chegar atrasado, auxiliar, se o pai bebe escondido, tem vinho, tem não sei o que escondido, não adianta, o Espírito está ali. A hora que ele vê uma vez só, viu o filho do irmão Brana? Uma vez só. Sentam à mesa para falar dos outros, uma vez só. Falar de ministro, desrespeitar ministros, uma vez só. Quando o ministro vem aqui e joga para o mundo, desrespeitando outros colegas, onde está o respeito? Pois é, caráter, é disciplina. Japão e Alemanha, 2 países arrasados na Segunda Guerra Mundial, foram arrasados, ficou só escombros, sobrou nada, fome, mas 2 nações disciplinadas, patriotas. Em menos de 40 anos, eles estão no topo dos países, são potências mundiais, porque o povo ama seu país, o povo é disciplinado. Isso aqui é dado que o dicionário dá, o dicionário fala. O dicionário diz assim: a liberdade é uma conquista da disciplina. Nós temos que ensinar para os nossos filhos, para eles gozarem a liberdade, eles têm que ser responsáveis. Você não dá a chave do carro para um inconsequente, não é isso? Você não dá, ele precisa mostrar que ele tem responsabilidade. Irmãos, agora só passando rapidamente aqui. Existem 4 tipos de educadores, a ciência fala. O autoritário. Eu abracei o pastor Royal ali e disse: pastor Royal, Deus te dirigiu a que eu falasse sobre isso. O senhor sabe por quê? Eu fui até egoísta. Não é por causa de vocês, mas é também. Agora eu estou vendo que sim. Mas eu disse por causa de mim. Eu fui lendo isso aqui, eu caí em desespero, eu chorei. Eu reuni minha família, meus filhos e disse: vocês me perdoem, porque eu fui muito autoritário, na boa intenção. E se nós tivermos tempo, e a minha filha mais velha que me ajudou a fazer todo esse trabalho, fez pesquisas, não está aqui por problemas de saúde. Estilo autoritário, é muito comum no passado. É porque a pessoa te diz assim: faz isso. Por quê, pai? Porque eu estou mandando. Vou fazer, mas não sei por quê. Não, filho, porque é necessário. Filhinha, arruma seu quarto. Mãe, mas não tem empregada. Não tem nada a ver com empregada. Eu estou formando o seu caráter. Se ela não arrumar o quarto, ela não vai arrumar a vida, ela não vai arrumar, ela não vai se importar com ordem, com disciplina. Lava a louça, filha. Mãe, mas para quê? Eu estou pedindo. Não, agora eu estou mandando. Eu te expliquei que para a sua formação, agora eu estou te mandando. Não vou fazer, agora vara. E sabe por quê, igreja? Deus fez a mulher com 2 seios para amamentar. Ela podia ter feito como os animais, que andam em 4 pés. Ela fez entre os braços. Para quando Deus, sabedor de todas as coisas, sabia que para nós sermos desenvolvidos corretamente, nós precisamos de amor, de cuidado, de carinho, de contato. Contato não é com a babá, é com a mãe. Te fez aqui, e por que não fez uma torneira que enche a barriga da criança? É muito pouquinho, é para ficar 1 hora ali, abraçadinho. Aleluia, aleluia. É
para isto, porque Deus sabe que se nós não recebermos até 7 anos amor, afeto, nós não seremos normais. Calor, cheiro da mãe. A ciência errou por muitos anos. A criança nascia, a minha filhinha não está aqui. A primeira sequela que ela carrega é porque quando nasceu eu fui lá, falei, eu quero assistir o parto, eu quero estar junto com a minha esposa nessa hora. Mas eu cheguei lá, uma enfermeira tirou do ventre da mãe, logo que a médica tirou, levou numa torneira, era 31 de julho, frio. Deu um banho de água fria, enrolou em pano frio. Ela teve uma hipotermia, ficou roxa, começou a gemer. Até hoje ela tem alergias, tem pânico, tem depressão. Eu sei do que estou falando. Corri lá, o que está acontecendo? Por que minha filha está aqui? Leva, foi para a estufa. Vocês imaginem, está ali dentro da mãe. De repente é colocado num caixote, enrolado sem poder se mexer, com a luz ali, isolado. E nós é que somos humanos. Uma cadela, a maioria dos animais, quando nasce a cria, ela limpa, lambendo. Ela não abandona o filhote, ela fica ali no ninho. Sabe por que Deus fez as nossas nádegas gordinhas? Sabe por quê? Ele fez 2 braços para te segurar. Mas sabe por que Ele fez gordinho? Por mais magro que seja a pessoa, é a porção mais carnuda. Sabe por quê? Fustigando com a vara, nem por isso morrerá. É para isto. Nosso Deus, antes que Ele peça algo de nós, Ele já deu antes. Ele não nos pede, ministros, não nos pede nada que Ele não tenha dado. Nós, como pais, falhamos. Nós exigimos dos filhos paciência, mas nós não temos. Nós exigimos deles um cristianismo alto, mas não tem culto doméstico. Na hora de ler a Bíblia, assistimos filme. Como? Disciplina não é com palavras, é com exemplo. Eu já disse isso em voz. Nossos filhos não serão mais crentes do que nós. Não serão, e eu provo biblicamente. Claro, uma eleição, um chamado para ministério, uma coisa, a graça. Mas naturalmente, entende? Aí nós somos nervosos. Um especialista aqui diz assim: a maioria dos pais cobram dos filhos aquilo que eles não têm, porque eles ficam nervosos quando vê nos filhos o que nós colocamos neles. O estilo autoritário, a maioria de nós aqui da minha idade para trás, fomos criados com pais autoritários. Era o sistema. Eu fui abraçar meu pai, eu acho que eu já estava casado. Eu fui conversar com ele, eu já estava com barba na cara. 2 adultos conversando, nós não podíamos nos aproximar. E eles não batiam. Parece que tinham ódio dos filhos. Isso tem deformações até hoje. Mas eles deram o que receberam, pastor. Nós damos o que nós temos. O que nós temos. Quais são os estilos de criação? O primeiro é autoritário. Eu mandei, tem que obedecer. Exerce uma supervisão muito forte. Ele é rígido. Então você, em casos extremos, né? É aquela coisa, vamos lá, o punho de ferro. Mas um abraço.
um abraço. A mãe eu não estou julgando ninguém, Deus me perdoe, alguns pais que estão vindo, vocês deram o que receberam, eu estou dando o que recebi, eu juntei a minha família e pedi perdão. Minha filha disse com 18 anos, agora pai, que bom que o senhor vai fazer esse estudo depois de 18 anos. Aleluia. Filha, eu nunca tinha sido pai. Eu nunca tinha sido pai. Você me perdoa. Eu nunca vi minha mãe abraçar meu pai. Eu nunca vi. Eu só via meu pai abraçar minha mãe quando ele estava bêbado. Eu amo. Você ama seus pais. Esse é autoritário. Vamos falar das sequelas do autoritário depois. Pastor Aguinaldo é muito bruto. Pastor Aguinaldo é isso. É verdade. Ele é muito duro. É verdade. Estilo permissivo. O pai permissivo. Saímos do autoritário, que é um extremo, e viemos para o permissivo. Pais dão tudo. Não precisa arrumar quarto, não precisa arrumar nada. Compra, não tem tempo para os filhos, dá um presente. Mãe e pai tem que trabalhar fora para dar uma casa boa, para dar um carrão. Se não dermos disciplina, eles não saberão o que fazer com isso. Não saberão. Pais milionários não têm discípulos. Porque eles só investiram na empresa, no tempo, para ganhar dinheiro. E filhos estão nas drogas, e filhos estão para lá. Uma criança uma vez, economizando, capinando, e o pai de muita boa condição, ele falou, filho, você não precisa disso. Ele falou, preciso, pai, preciso. E ele trabalhando, guardando dinheirinho, juntando dinheiro, e ele conversava assim, pai, quanto que o senhor ganha? Ele falou, o pai está muito bem, filho, nós estamos muito bem. E mostrou tudo que tinha. Ele falou assim, o pai ganha por dia 10 mil reais. E ele falou, tá bom pai, mas trabalhou mais um ano, e o menino cortava a lenha, limpava, fazia as coisas para os vizinhos, ganhando um troquinho, ninguém entendia aquilo. Um dia ele disse assim, pai, hoje é um dia muito feliz para mim, eu consegui dinheiro para comprar um dia do senhor. O senhor não precisa trabalhar hoje, eu vou pagar o seu dia, mas o senhor fica comigo. Fica comigo, papai. Filho, criança, não quer essas coiseiras, não. O menino precisa, é o papai pescar junto com ele. Pastores. O menino precisa, a mocinha precisa, mamãe, se ajude a escolher os brinquedos, ajude, não escolha. Minha filha disse assim, pai, eu não podia escolher nem a cor da roupa. O pai bem intencionado, protegendo, querendo fazer tudo. O senhor não me deixou respirar. Sabe por que a gente vai atrás disso? Você vai atrás. Onde eu errei, graças a Deus, Deus mostrou. Aí a mãe chega cansada. Você tem o seu pastor, ele vai me corrigir. Chega cansada, trabalha de manhã, de tarde, dá aula. E nós temos lá na escola onde minha filhinha estuda, as crianças sentam na carteira e elas ficam olhando assim. A professora fala, eu não consigo nem ligar, não consigo que os pais dessa criança me atendam no telefone, eles são muito ocupados. Chega em casa, a criança está dormindo, sai antes delas poderem sair, delas verem. A criança passa a semana, rola sem poder ver os pais. Quando vê, o pai está tão estressado, a mãe está tão estressada, que quer um tempo longe de choro. E o choro vai durar sempre, vai durar uma vida inteira.
mas dão coisas, e não dá doutrina, não disciplina. Agora não. Eu elogiei uma mãe que descia, esposa de um pastor, vi as duas filhinhas na frente, carregando assim, até a minha esposa, querida, a mãe da criança, deixou ela descer com uma caixa, umas 3 garrafinhas d'água, eu não vou falar porque não sei como que ele vai me entender. Aquela menininha pequenininha com aquele monte de coisa, se me permite, descendo a escada, segurando as coisinhas, eu dei glória a Deus, glória a Deus. Ela tem que saber que quando for viajar com seus filhinhos lá na frente, se Deus der um tempo, ela vai saber o que fazer. Lá atrás vinha a mãe com as outras malas, mas os pequenininhos recebendo. Eu disse: mãe, nota 10 para você. Falei para ela: nota 10. Esposa do pastor Adilson, uma branca. Certíssimo, mãe. Ela tem que ajudar a fazer a mala. Ela tem que escolher a cor, que roupa que ela quer usar. É direito, gente. Nós temos que respeitar nossos filhos. Foi o tempo que a paulada resolvia. Nem igreja aguenta. A mãe ali, eu falei, a minha esposa já correu lá, falou: mas deixa eu te ajudar. Foi tirando o peso da criança. Não, querida, ela está aprendendo. Aí vamos chegar na superproteção. Do lado tem um negligente, que nós não vamos falar, que aqui não tem ninguém, não tem aproveitamento. É aquele que não devia nem ter gerado, que não merece ser chamado de pai. Não sabe que ano que a criança está, nunca foi numa reunião na escola, nunca sentou com ela para ver uma tarefa. Ele nunca faz nada junto com a criança. Ele não tem tempo para ela. Não sabe com quem que ela anda, o que ela está fazendo, o que tem dentro da mochila, ele não sabe nada. Esse é o negligente. Ela não aprende limites em casa. Sabe onde ela vai aprender, pastores? Na rua, com o mundo. Lá vão ensinar para elas o que é certo, o que é errado e os limites. E daí? O estilo negligente. Mas vamos voltar já para o final. O estilo que ele chama a ciência democrático. Eu falo, é o cristão. O cristão, aquele que Deus instrui. Abra sua Bíblia, Hebreus 12. Que filho há que o pai não corrija? Que filho há? Se estáis sem disciplina, sois o quê? Bastardos, filho que não sabe quem é o pai. E sabe o que significa pai, pastores? Igreja, aqui, sabe o que diz o dicionário? Pai, olha só, é o benfeitor. Pastor Afonso, pai benfeitor, isso quer dizer exemplo. O que faz bem, o que faz certo. E olha o final: aquele que dirige a consciência de alguém. A consciência. Botar no mundo, eu falo assim, ser pai até rato faz. Colocar filho no mundo, o rato faz, o bicho, qualquer bicho faz. E vou dizer, o profeta diz, dá exemplo. Eu tive que dizer uma vez para alguém, eu disse assim: olha essa cadela que está embaixo da sua mesa. Essa cadela, e tinha uma cadela lá, com as tetinhas assim, eu falei, ela dá aula para sua ex-esposa, do que é ser uma mãe. Sou bruto, estou tentando melhorar, orem por mim. Mas já não aguentava mais, isso chega no fim, onde... que aquilo que o profeta diz, essa mulher não merece a sua preocupação. Eu disse, a desgraça dessas crianças é a mãe. Quanto mais, olha o que o pastor tem que falar às vezes, quanto mais longe essas crianças ficar dela, melhor para as crianças. Vamos passar para os pais democráticos, olha o que eles dizem. Agora você entende o que é importante, tão importante, então você obedeça às regras. Aí você vai sentar com o filho, filho, eu disse para minha filha mais velha, você vai sair da igreja, ela está fora da comunhão, orem por ela.
Eu disse: filho, não é só na igreja que tem regras. A doutrina minha foi muito dura, disse o psiquiatra para mim. Não é só na igreja que tem regras, filho. Na escola tem, no trânsito tem, no trabalho tem. E uma diferença: lá eles não têm misericórdia de você não. Amigo, jovem, mocinha, rapaz, guarde essa frase. Amigo é aquele que te dá um rim. Seu filho precisar de um rim, o senhor não doa? Está ali? Cadê o irmão Júnior? Está aqui. Se ele precisar de um rim, o senhor não tira do senhor, dá para ele? O senhor é amigo dele. O senhor é amigo dele. E pastor Manassés aqui. Jovens, amigo. Eu disse para os jovens lá, eu falei: você fala que vai ficar com as suas amigas, que a mãe não deixe. O dia que você ficar internada lá, veja quem vai passar a noite com você no hospital, te dando banho, trocando as fraldas. Quem vai estar lá? Aí você vai descobrir, tem uma que vai estar lá. A sua mamãe vai estar lá. Eu tive com a pastora disse, enviou uma irmã lá do Paraguai, quer dizer, ela veio, ele falou, muito pobrezinha. Ela ficou no hospital, ficou sem tomar banho, quando eu soube, né, porque eles não expressam. Sem tomar banho, sem ir para casa, sem dormir numa cama, dormir numa cadeira, porque não tinha ninguém para revezar com o filho, para cuidar do filho. Eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui, porque eu sou a única que posso ficar do lado dele. E tinha irmãos e tinha parentes. Quem vai ficar com você lá no hospital? Quem que vai te doar um rim? Mas agora, irmãos, vamos lá. Foi só um. Olha que cada tema que ele diz assim, ó, super proteção é o tema. Diz assim, super proteção pode adoecer os filhos. Doenças doenças alérgicas, doenças imunes. Diabetes, pastor, causado por deformação na infância, emocional. Obesidade. Eu estava no mercado, eu disse, como pode uma mãe assim? Uma mocinha já grande dentro do carrinho, mal cabia no carrinho com um saco de iogurte, de pipoca, daquela batata frita de lata, que aquilo fica um ano lá, como é que não estraga? E a menina comendo assim, não sabia nem o que estava comendo, obesa, 6, 7 anos, e a mãe também obesa. Pai é guia, mãe é guia. Quem pastoreia a casa, às vezes a igreja cobra tanto do pastor. Às vezes eu cheguei para o irmão e falei assim, irmão, você é o pastor na sua casa, eu vou lá conversar com a sua igreja. Eu vou lá conversar com a sua igreja, na sua casa, a sua igreja, lá você é o pastor. Eu quero ver se não tem uma maçaneta solta, se não tem uma lâmpada queimada. Eu quero ver se a sua esposa está satisfeita contigo, igual você cobra da igreja. Eu vou perguntar. Vamos lá, eu quero ver se a sua esposa diz que você é carinhoso, que você dá atenção, que você... Eu quero ouvir dela. Amém, se eu ouvir. Se ele te ouve, quais as suas necessidades, para onde você quer ir, e quer passear, e quer carinho, eu vou lá perguntar, e vou perguntar para os seus filhos também, e eu vou dar uma olhada na pintura, aleluia! Cobrar é fácil, fazer é que é o difícil. Lembra, irmãos, a mãe é a diaconisa lá, na disciplina em casa. A igreja está desarrumada, se falta água, se cai alguma coisa, é os diáconos, não é certo? A mãe é a diaconisa. O pai é o pastor. O pai é a última palavra. Os pais, agora eu vou aqui. Então, irmão, só foi um tópico, né? Deixa isso um dia, se Deus quiser. Agora eu vou para o encerramento aqui. Vamos falar desses pais que acertaram. Eu teria aqui assim, para dizer onde que o pai errou na Bíblia. Por exemplo, admoestação, repreensão moderada, com firmeza, diz Efésios, essa que nós lemos, só essa de Deuteronômio, irmãos, só essa aqui, Deuteronômio. Pastores, agora, depois dessa prévia, ensina a vossos filhos. Olha, o nosso Deus sabia tudo de psicologia, olha o que ele falou, ensina a vossos filhos, falando dela, em tua casa. Olha o que Deus diz assim, ó, assentado em tua casa. Oh, glória a Deus!
Deus mandou o pai sentar com a família e falar da palavra. Deus estava ordenando o culto doméstico. Deus estava mandando: assentado em tua casa. Tempo, filho precisa de tempo. Se não tem tempo, não deve ter filho. Filho precisa de atenção. Ensina a vossos filhos. Olha o que Deus continua falando: ensina a andar no caminho, deitando-se e levantando-se. 2 cultos no dia. Não é só quando deita, quando levanta também? E diz: no caminho, quer dizer que o pai vai na frente e o filho vem atrás. O pastor vai na frente, o filho vem atrás. Aquele menininho, o pai bêbado, cambaleando para lá e para cá assim. Ô filho, tinha uma ponte lá, falou assim: filho, cuidado para você não cair na ponte. O menininho gritou: pai, fica tranquilo, que eu só estou pisando onde o senhor pisa. Médico, cure-te a ti mesmo. Pastor Roel, falei: pastor Roel, quando o senhor me ligou, eu estava com a esposa, falei: a primeira escritura que veio na minha mente: médico, cure-te a ti mesmo. Que diz ali, eu vou só citar, pastores, Efésios 6,14, Salmo 127, os filhos são heranças do Senhor. Olha só, nós somos cristãos. É meu filho, eu faço do jeito que eu quero. Não, 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 não. Os nossos filhos são heranças de Deus. Ele vai cobrar de nós. O que você fez com aqueles 2 meninos que eu te dei? Para você cuidar. Somos tutores para Deus. Não sou dono. Pastor Afonso gosta sempre de citar 1 Pedro 5. Não como tendo domínio da igreja, mas o que Deus fala? Ser exemplo. Irmãos, não funciona com filho. Fala o que eu faço, mas não o que eu faço. Não funciona. Você não precisa falar, mas ele vai fazer o que você faz. E não o que você fala. Não o que falamos, mas o que fazemos. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Ó, Deus sabendo tudo de psicologia, psiquiatria. Sem disciplina, não desenvolve. A pessoa fica atrofiada até para uma profissão. Como que ela vai entrar no casamento? Há pouco eu vi 2 pastores, quando passaram ali abraçados, e um pastor contando para o outro problema. A menina tinha sido abusada pelo próprio pai. Não tem violência pior na terra. Isso não é violência, isso é tortura. Toda aquela pessoa que ela tinha como a segurança que Deus colocou ali para defendê-la de todo o mal do mundo, tornou-se seu algoz. Aquela criança vai criar sem referência. Eu via que o pastor já falava, eu já falei quantas vezes para ela, falou assim: homem nenhum presta. Mas vai prestar que jeito? Eu não quero me casar. Eu tenho nojo de homem. Como não vai ter nojo? Como que ela vai encarar um casamento, pastor Paulo? Gente, eu não vou entrar aqui. O inconsciente, o profeta fala do subconsciente. Vocês têm a mensagem. Olha só o que eu vou fazer. Sabe o que é? Os jovens vão entender nessa linguagem. Sabe o que é o subconsciente? É o HD do computador. É o HD. É onde estão guardadas todas as informações. É a inteligência do computador. Está tudo lá, é só clicar, vai sair o que está lá dentro. Não pede algo que não está lá, não, que não vem. O subconsciente, irmão. Olha, eu gostei do pastor Royal. Primeira vez que vi ele com um amigo. Depois fui conversando, ele gosta de pesca igual eu. Eu me identifiquei com ele. Algo está dentro de mim, que está dentro dele. Meu Deus, eu queria agora ser eloquente. A moça vai procurar, gente, o que ela viu em casa, quando for se casar. Porque os psiquiatras dizem: não sabemos entender, mas há uma atração muito forte para a pessoa procurar o que ela teve em casa. Nós sabemos, o profeta diz: você estará influenciando alguém mais. O rapaz
Se ele tem uma mãe dominadora, que dita tudo as regras, e põe todo mundo em filinha, até o marido, e faz isso, ele está sentadinho ali e fala assim, ó, é assim que tem que ser. A maior pregadora é a mãe, o maior pregador é o pai. Ele vai procurar o quê? Graças a Deus que tem deformado de um lado e tem do outro. Ele vai procurar uma mulher autoritária. Porque o autoritarismo, uma das consequências, deforma a autoestima. A pessoa fica insegura. Ela não tem, então ela vai precisar de uma pessoa que decida por ela, que faz tudo por ela, como a mãe fazia. Porque senão ela não vai ter condições de viver. Aí o trauma na criança. Eunice Lloyd, a Bíblia fala, né? Criaram Timóteo. Ó quem foi Timóteo. Vó e mãe não tinha pai, a gente não vê. Se tinha, não sei. Não fala na escritura. Fala de Eunice Lloyd. Quem é Timóteo? Eunice Lloyd. O anjo falou, melhor, Billy. O profeta chegou e disse assim, Billy Paul pegou e deu uma correção além do que precisava. Falou, Billy, você machucou o anjo da criança. É isso verdade? Você machucou o anjo da criança. Tem limite. Se nós não disciplinarmos, nós não temos o direito, com Deus, eu digo com Deus, de dar varada. Não é um bicho, você tem que dizer porque que está apanhando. Tá? Agora, isto. Então o alemão que eu falei, pastor Afonso, é Alberto Schweitzer, 1875, filósofo, médico, disse, dar exemplo não é a melhor maneira, nem a melhor, é a única. É a única. Agora aqui, as características. Agora, irmãos, pastor, eu fiquei desesperado, eu espero que você em algum ponto você fala, eu também fiquei. Agora, aqui fala as consequências de cada tipo de criação, de cada tipo de pai. Mas eu quero aqui para nós que somos filhos de Deus, que estamos procurando melhorar, acertar, fazer melhor. Veja, um pai não precisa ser autoritário, ele tem que ter autoridade. O guarda vai parar o senhor lá? Ele não precisa gritar, né? Ele tem autoridade, está fardado, ele, você para, ou a autoridade mandou parar. Às vezes ele nem fala, só faz o sinal com a mão. Ele tem autoridade ou não é? É assim? O pai não precisa gritar, não precisa espancar. Ele conquistou a autoridade. A autoridade é conquistada. As pessoas, os filhos, a mãe, respeita ele. E as esposas não devem deixar nunca um pai ser desrespeitado, mesmo que ela vá no particular, converse, brigue, acerte, no escondido das crianças, pelo amor de Deus. Militar, nós fomos bons militar, ganhamos estrelas, nunca foi preciso bater em nós. Fomos ensinados, pastores. Sabe, um estudo aqui mostra, a igreja, sabe a classe que mais recebe correção, vou falar varada, pancada mesmo? Se fosse por pancada, é a classe pobre nas periferias. Estudo aqui científico. Essas crianças são as que mais são corrigidas e não resolve. Sabe por quê? Porque eles não tiveram disciplina, eles não receberam amor. Diminuir a maioridade penal, concordo, mas não adianta ficar colocando dentro de caixas as pessoas. Tem que tratar delas. Uma coisa imediata tem que ser feito? Tem. Mas também vamos ver porque, de onde está vindo esse pessoal deformado. Vamos lá na fonte. A classe que mais sofre correção pesada é a pobre nas periferias. E é a que mais vai preso. De onde sai mais criminoso, de onde sai marginal. A relação cálida, agora vem lá. Possíveis efeitos de um pai. Olha o que eles chamam de pai. Vamos para psicologia, até onde eles vão. Depois vamos com o que nós já temos, né? Que é com o profeta. As regras dentro de casa devem ser bem definidas. Às vezes a criança está apanhando e não sabe nem porquê. Antigamente a menininha brincando, às vezes descuidava, abria as perninhas, um bebê, o pai chegava e quebrava no pau sem falar por que ela estava apanhando. Fecha essas pernas que é feio. Como é que ela vai para depois, para a vida conjugal, pastor? Trauma. Ela vai ter dificuldade. Alto nível, diz assim, as regras devem ser bem definidas, disposto a escutar as razões antes de tomar decisões. A diferença do autoritário faz o que eu estou mandando.
o que tem autoridade, filho, é necessário fazer isso. Porque você vai ser um homem de bem. Lá fora um mentiroso não tem espaço. Lá fora uma pessoa que não tem caráter não tem espaço. Não tem uma empresa que vai para frente se o homem não for disciplinado. Não é verdade? Você vai ser, nós estamos ditando aqui, um especialista assim, nós ditamos a fortuna que nossos filhos vão ter. Pela educação que damos. Aí aqui, preocupar-se com a necessidade dos filhos. Ouvir, vou só citar agora. Pai, tem autoridade, ouve os filhos, explica as regras, fala, conversa, abraça. O filho precisa de abraço. Gente, tem estudo aqui que mostra que uma criança que não encostou na pele, tato físico, ela vai ter dificuldades conjugais. Vocês estão entendendo? Onde vai a coisa? Ela não vai ter como responder ao marido, porque ela não recebeu. Agora, estou colocando aqui, pastor, o que nós vamos fazer diante de tudo isso, só para saber que estamos todos errados? Não. Agora nós já falamos da influência, é o exemplo. A autoridade deve ser exercida com amor. Autoritarismo é exercido com medo, né? Medo. Nós obedecemos porque senão a gente ia apanhar até sair sangue. Mas não era explicado. Repreender o erro da criança e dizer, isso que você fez, filho, é muito errado, é muito feio, é uma vergonha. Você está envergonhando o que está dentro de você, o seu caráter, os seus princípios. Filho, você pode fazer melhor do que isto. Não é o que Deus faz com nós em todo culto. Nós estamos errando, e o pregador vem aqui e gasta a gola da camisa, pregando a mesma coisa que nós erramos semana passada. E erramos antes, e nós viemos aqui, pai me perdoa, e ele te perdoa, e nós vamos vir de novo, pai me perdoa, ele te perdoa. Filho, nós não vamos, o errado é só uma vez, nós já vimos, o certo tem que ser todo dia. Todo dia. Mostrar as consequências do erro, mas valorizar o filho. É muito diferente, pastores. Olha, me permita, assim, você é um burro. Você não faz nada direito. Eu vi isso no mercado. Eu gosto de fazer compra para me distrair a cabeça. Eu esqueço de tudo, eu vou lá, ou já que eu não estou indo no mato, então eu vou lá e fico comprando. Eu descanso, fico andando. Olha aqui, olha ali. Aí uma mãe estava assim, falando para uma criancinha assim, falou, seu burro, seu isso, seu aquilo, eu já te mandei que é lá, e o menininho, criança quieta, criança que não expressa as vontades, criança que tem medo de errar, porque eu tive que falar para uma mãe, não faz isso, você está impedindo da criança errar. Os especialistas mostram que nós temos que permitir a criança errar, porque Deus permite. Permitir não quer dizer incentivar. Já estou encerrando. Valorizar seu filho, e ele dizer, filho, você tirou 5, mas eu sei que você pode tirar uma nota 7. Eu sei, filho. Pai, mas eu não dou conta, a matemática é difícil. Você é meu filho. A minha genética está aí, eu tirava 10, daqui a pouco você vai tirar 10 também. Eu tenho um parente meu, que o pai antigamente ensinando ele, L-A-Ló, 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 Mosaí, L-A-Ló. E ele falou, estava ensinando a ler. Falou, o que é isso? O meu avô deu um tapa na orelha dele, porque ele saiu correndo para lá. Você é um burro, pega a enxada, vai capinar. Ele foi para a faculdade? Ele nunca quis saber de escola. Falou, não, eu sou burro, não adianta, eu não consigo aprender. Não compare uma criança com a outra, não compare as qualidades um do outro. Elogie a qualidade de cada um. Elogie, cada pessoa é diferente. Você tem um filho que fala muito, tem um que fala pouco. Elogia as qualidades de cada um. Mostrar as necessidades de trabalhar. Não dá tudo, vai dando assim, a criança cresce sem saber o valor. Começa a dar R$1 por dia, com R$30, no final do mês você tem R$30, a sua bonequinha custa 35, vai na outra semana você compra. Ela tem que saber de onde sai o dinheirinho em dólar, dói. Se eu comprar, falou, mas pai, eu compro a boneca ou compro esse? Porque o dinheiro não dá para os dois. Eu falei, você tem que decidir. Ela tem que decidir, mas qual dos dois é melhor? Você que tem que decidir. Ela tem que aprender a decidir desde criança, senão ela não vai decidir nada. Mostrar a necessidade, já disse,
é falar quando a criança está com medo. Você é homem, sendo homem não chora. Homem. Não, filho, é normal ter medo. O pai tem medo também de muita coisa. É normal, é do ser humano. Só que nós podemos, filho, usar esse medo a nosso favor. Porque o medo é proteção, Deus não deixaria. Se você tivesse medo aí, você faria o quê? Igual os inconsequentes. É normal, filho, ter medo. É normal sentir raiva. É normal chorar quando você tira uma nota baixa. É normal, às vezes, você ter vontade de descer a mão no seu irmãozinho. É normal. E agora eu vou falar difícil que eu vou apanhar depois. A mocinha começa a crescer, fala assim: é normal, filho, você achar aquele menino da escola bonito. E sabe, eu não acho homem bonito. Tudo é a mesma coisa, né? Mas é normal você chegar e falar: filho, é normal você achar ele bonito. É só porque você é uma cristã, você não vai achar bonito? É normal, só que as consequências de um casamento híbrido são essas. Se for necessário, fala com o pai, tem que deixar o canal aberto. Porque se ele faz uma coisa errada lá, chega em casa e ele nunca mais vai contar nada. Mas se eu sou seu amigo, filho, o que aconteceu na escola? Conta para mim, eu vou junto com você falar com a professora. Mães, não salta na frente do filho, do marido, decidindo tudo, falando tudo, não deixa. Chega no médico, qual o seu nome? A criança já está, o rapaz está com 18 anos, a mãe fala assim: é José Batista. Qual a sua idade? A mãe, 18 anos. Não, é ele. Os pastores vão ver isso no escritório, muitas vezes. Ele tem que falar com o pai da moça, ele tem que falar com o pastor, ou ele não está querendo casar? A mãe tem que falar: ah, pastor, ele está com medo disso, daquilo. Deixa ele falar dos medos dele. Mas é que foi ensinado que não pode ter medo. Como é que ele vai falar? Mostrar. É normal, filho, ter medo. É normal ficar triste. É normal sentir dor. É normal chorar. É normal você querer ser bela igual a outra, mas você tem a sua beleza. Ah, minha irmãzinha é loira, eu sou morena, ela tem olho verde, o meu é preto. Filho, Deus te fez assim porque Ele te ama desse jeito. E sabe por que Ele fez assim? Porque tem rapaz que gosta de olho verde, tem rapaz que gosta de olho escuro. Tem rapaz que quer casar com uma moça magrinha, mas tem outros que não quer. Deus não te colocou aqui à toa, como se vai jogando filho, gerando filho sem saber. Ele, quando te colocou aqui, ou nós oramos lá em Foz, sexto selo, finalzinho do sexto selo, o profeta fala: a irmã Meda preocupada, nós pregamos lá em Foz, a irmã Meda preocupada: Bill, eu sei que você gostava muito da roupa, e o ciúme é uma das consequências da criação também. Mas Billy, com quem que você vai estar lá na glória? Com a roupa ou comigo? Zelosa, né? Ela falou assim: com qual das duas? Porque eu sei que roupa, assim, sabe? Ela tinha um ciúminho da morta, vamos dizer, né? Aí o irmão Brana falou: Meda. Daí ele foi explicar e mostrou lá: pastores. O irmão Brana diz assim, que lá naquela escada, lá em cima estava o anjo com um livro chamando os nomes. A multidão lá, e quando chamava Sérgio Caldeira. Peguem lá no final do sexto selo. Chamava Sérgio Caldeira vinha lá para subir naquela escada de mármore, coisa mais linda, lá em cima. E quando ele vinha passando perto do pé da escada, quem que chegava do lado dele? O profeta, vocês vão ler lá. Chegava a esposa, passava a mão no braço dele, e os dois subiam e entravam na eternidade. Uma hora gritou William Brana. O profeta disse: eu tremi porque eu não sabia, não esperava aquela hora. Ele disse assim: irmão Brana. O anjo chamou o irmão Brana começou a subir. Como Deus consola, como Meda era uma boa esposa. O irmão Brana começou a subir, ele disse: sentiu de um lado do braço alguém pegando, e do outro lado alguém pegando. Ele olhou para cá, era Hope. Ele olhou para lá, era Meda. Glória a Deus! As duas se olharam, uma sorriu para a outra. Lá não tem ciúme. Moça, se você conserve a sua pureza, conserve a sua maneira. Deus tem um varão para você subir as escadas. Não deixe o diabo dizer que você tem que melhorar aqui, tirar ali, encurtar lá para você casar. Não! Você não vai subir aquela escada sozinha. A hora que chamar o seu nome, a sua esposa estará ali. Quando Deus fez uma esposa para Adão, não foi só para ele, não.
Lá você vai ter seu marido, vai ter sua esposa. Sei lá. Aí Hope ficou tranquila, consolada. Agora entendi, Bill. Falou, fica tranquila, lá não vai ter isso, é só irmão. Ensinar a lidar com as frustrações. Não, deixa. Não faça a tarefa para o seu filho. Ele tem que tentar, rabiscar, borrar, porque a vida a gente tem que ir tentando, né? Você vai errando e levantando e consertando e vamos para frente. Começa onde? Lá na disciplina. Normal, filho? Não, pode deixar. A criança começa a espernear, o especialista aqui deixa ela espernear. O profeta diz, ela não vai morrer de chorar, não. Só que na hora que você for chegar lá, acabou a birra, filho? Eu quero te dar um abraço que eu te amo demais. Acabou isso aí? Então levanta que eu quero te dar um abraço. Ó, quando você quiser um abraço, que ele está fazendo aquilo de carência. Pode ser. Aí você chega para ele, filho, agora acabou a birra? Então eu quero te abraçar porque eu te amo demais. Só que não faz mais isso. Tem outras maneiras de expressar o que você está sentindo, a sua frustração. Fala para o pai o que você está sentindo. Fala. Mas se ele pensar em falar e não vai falar. Você acha que a mocinha vai chegar e falar? Ela vai ficar apaixonada pelo ímpio lá, porque não pode falar para a mãe. Graças a Deus pela esposa que eu tenho. Às vezes eu corrijo ela, querida, tampa o ouvidinho aí, Ana, tampa o ouvido. Mãe, tampa o ouvido, Ana. Ela começa a falar e alguma coisinha, fala assim, querida, o que é isso? Tem que ser, né? O que é isso? Para, você é uma criança, você não está pensando em estudar. Mas aí eu saio e dou risada. Precisa. Ela tem que ter uma confidente que seja mãe. Seja mãe. Confidente que seja o pai. Normal achar bonito, mas mostrar as consequências. A liberdade vem com responsabilidade, não é com vagabundagem não. Você pode ser livre, filho. Ah, mas na igreja, moça, a saia é grande, todo mundo fica com vergonha de mim, todo mundo assim. Lá fora, vai ser igual às outras, vai estar maquiada, vai estar de calça, só que lá também tem maneiras de ser recebida na sociedade. Eles vão perguntar para você, o que você é, o que você conquistou, o que você faz. Se for um perdido, não tem valor na sociedade também. Você vai ter que mostrar suas conquistas. Você vai mostrar alguma coisa que eles acham interessante andar com você, senão eles não andam. Eles querem algo em troca da sua amizade. Arrumar a cama nós falamos, fazer a tarefa, escolher a roupa, deixa a criança escolher. Deixa ela escolher a cor, né? Claro, se você não puder aquela cor ou aquele modelo, explica para ela porque não pode. Deixa chorar, depois pedir perdão para os filhos. Eu sei, é difícil, por isso são coisas questionáveis, mas tem maneiras, né? Eu aprendi há pouco, tá bom? Ser amigo do filho, pescar, andar. O meu irmão chegou, minha irmã está ali, a irmã Neide, ela chegou para o meu irmão, que é separado, e falou assim, você teve muita sorte com seu filho. Ele só falta ser crente, ele não é da mensagem, mas ele tem uma namorada desde que começou, lá no mundo seria o melhor cristão aqui da mensagem. Só uma, não ficou trocando aqui, não ficou fazendo lá, não vê confusão dele, e ele trabalha, ele está formando agora na faculdade. Você teve sorte? Ele falou, não, sorte não. Quando ele queria aprender a andar de bicicleta, eu empurrava a motoquinha. Quando ele queria de bicicleta, eu estava junto com ele, eu comprei uma bicicleta para andar. Quando ele queria pescar, eu comprei uma vara para mim, uma para ele. Eu sabia que ele não tinha mãe. Ele está junto com o pai, morando com o pai, não mora com a mãe. O pai foi amigo, o pai teve presente. Dar tempo, criança precisa de tempo. Nós falamos do pai, mas estamos tudo arrebentado, correndo atrás de dinheiro, atrás de mais uma casa, passamos um novo carro, um novo modelo, uma nova isso, uma nova aquilo. O irmão Brana fala da mensagem História da Minha Vida. Nós só tínhamos uma mesinha de 4 cadeiras. Tínhamos o dinheiro para... O irmão Brana casou, não tinha dinheiro para o primeiro aluguel, num lugarzinho de 2 peças. E ele disse, e eu era tão feliz com ela. Tão feliz. Não é coisas, irmãos. Se a criança apanhou numa mansão e foi maltratada e não teve atenção, quando ela vê uma casa grande, ela fala, não quero isso não. Ela está rejeitando, não é aquilo, ela está rejeitando o seu passado. E eu estava falando do inconsciente, né? Então vamos dizer, a dispensa é nosso subconsciente, está tudo lá guardado.
Toda a ferramenta que você precisa usar está guardada na despensa, não é assim? Você precisa de um serrote, está lá na despensa, né? Você vai lá buscar a ferramenta que você tem guardada. Estou certo? Não adianta você querer buscar uma maquita se você tem um serrote sem cabo. Você vai conseguir o serrote sem cabo cego. É aquilo que você tem para serrar. O subconsciente vai te dar para você usar na vida, vai nos dar para nós usarmos aquilo que está lá dentro. Quando alguém me distratar, eu vou estar lá dentro, como minha mãe reagiu, como meu pai reagiu. Ela só vai dar aquilo. A gente recebe choros. Gente, deixa eu só, pastor Roel, eu recebo às vezes de madrugada a ligação de um jovem, e ele diz chorando assim: pastor, está de novo aquela angústia, aquela coisa, 18 anos, aquela coisa terrível, não sei o que acontece, e vem, não sei, eu preciso falar com o senhor me ouve? Eu falei: eu ouço, filho, pode falar, e fala, e daí ele falou assim: sabe, pastor, aquilo que a mãe fazia separando do pai, ele era pequenininho, e a mãe falava assim: olha esse tipo de coisa que seu pai faz, olha aí, você escolhe ficar com ele ou comigo. Uma criança vai ter condições de escolher, gente. Ele disse: aquilo volta e me dá uma angústia, me dá um medo. Pense que a cabecinha da criança lá, eu tenho um papai, eu tenho uma mamãe, agora eu vou ter que escolher só um. Você escolhe um. Escolhe agora, pastor, que tem a sua mãe e seu pai vivo. Escolhe para viver com um só. Escolhe. Eu vou me separar. Escolhe você. Fala assim: a partir de hoje eu não vou ver mais meu pai, vou escolher minha mãe. Como é que vai escolher? Nós não damos conta, velho. Como é que uma criança vai dar conta? Isso deforma. Ouvir, deixar o canal de comunicação aberto, respeitar os gostos do filho, mostrar as consequências dos erros, nunca humilhar seu filho na frente dos outros. Não faça isto. Corrija a parte. Chega um amiguinho lá e fala: seu isso e aquilo, você não fez aquilo. Não faça isso. Não comprar tudo para os filhos. Nunca humilhá-lo. Vamos ficar de pé, igreja. Se você tem alguma sequela, e todos nós temos, essas sequelas, pastor, não vou entrar aqui, é muito longo. A pessoa reage de uma maneira, cada um reage de uma maneira. Reage com raiva, reage com violência, reage com choro. E aqui diz no estudo, crianças que sofreram trauma na infância têm não sei quantas vezes mais chance de ter depressão do que uma que não foi. Uma das consequências diretas é a depressão. Vou falar esse dado, pastor Real, para encerrar. A Organização Mundial de Saúde em 2012, preste atenção, fez um levantamento no mundo. Sabe quantas pessoas se suicidaram em 2012? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 870 mil pessoas. Mas para cada uma, quase 1 milhão de pessoas em 2012 se suicidaram. E os especialistas dizem que mais de 90% tinham distúrbios emocionais na infância. Digo assim, distúrbios emocionais são criados na infância, não todos eram da infância. Só que o especialista diz: a cada pessoa que teve sucesso no suicídio, pastores, 20 outras não tiveram. E ele traz para a matemática e diz assim: a cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando agora. Do começo dessa pregação até agora, quantas já se suicidaram? A cada 10 segundos, uma pessoa no mundo está tentando suicídio. Por causa? Olha, a sociedade correu para o lugar do ter e esqueceu o ser. Mas você está aqui na casa de Deus. Sabe de uma coisa, pastor Royal, o senhor é bom nisso. Quem já foi da roça vê um pé de milho tudo torto assim, um pau caído em cima dele. Você já viu isso? Ei, nós colhíamos milho na roça, fica tudo encarvoado. Você quer ver como é que eu vou trabalhar a sua memória emocional? Te emocionou? É? Se eu falar assim, um pãozinho caipira lá assado no forno, com uma manteiguinha, um doce que a mamãe fazia, teu corpo inteiro
teu corpo inteiro tem boa sensação. Porque está guardado lá. Está guardado lá. Por outro lado, se foi um opressor, você imagina. Entende? Aí aquele pé de milho tudo torto assim, mas ele tudo com a lenha em cima. E sabe o que ele produz? Hã? Vai lá, eu cansei de quebrar a primeira espiguinha lá, quando está boa. Ele produz milho, porque é o que está na semente dele. Sabe o que você vai produzir? Não importa a deformação que teve, nem os loucos errarão. Nem os loucos, deformados, de pais problemáticos. Pastor Joaquim Gonçalves diz assim: casamento neurótico, filhos neuróticos. É verdade ou não? É a escola dele. Ele não vai saber fazer outra coisa, é ser neurótico, ser violento. Mas você está aqui para ser ajudado por Deus. Feche seus olhos. Se você que for pai, tiver que dar um abraço, eu disse: Deus, eu só quero que uma pessoa seja ajudada, porque eu sei o quanto é importante quando você recebe ajuda, quando alguém te dá uma esperança. Cansado de ouvir, não tem jeito, não tem jeito. Mas quando alguém te dá uma esperança, se você tem que abraçar seu filho hoje, se você tem que reunir a família e fazer como eu fiz, reúne, abrace todos eles, chore, comece de novo. Dê uma oportunidade para os filhos serem felizes. Mamãe, conversa com essa moça, pelo amor de Deus, que ela vai começar a sentir coisas que não vai ter confiança de falar para a mãe, ela vai falar para a amiga e o diabo vai entrar na amiga. Disciplina. Senhor Jesus, eu disse para minha filha: pai, filha, tudo isso que aconteceu conosco foi muito difícil, mas uma coisa, filha, descanse, isso vai ajudar muitas pessoas, isso vai ajudar. O meu consolo é saber que tem pessoas que são ajudadas. Com a dor desses pastores, chegam no púlpito às vezes sem ter condições, dilacerados, feridos, machucados, mas chega trazendo sorriso para vocês, esperança para vocês, animando vocês. Que culto, pastor Royal, o senhor começou ontem, eu nunca vi aquilo. Que abertura, aquilo foi celestial. Deus está no nosso meio, o sobrenatural está no nosso meio. E o que o pai, você não teve pai, não teve mãe, às vezes você sofreu tanta coisa, mas o seu Pai dos céus está aqui para te dar um abraço. Mãe que está do lado aí, abrace sua filha. Irmão, abrace seu filho. Um irmão abrace outra, um irmão abrace o irmão. Oh, a ciência mostrou isso, pastor Royal, nos hospitais. As pessoas estão sendo curadas por abraços de estranhos. Abraço de uma pessoa que não conhece. Estão curando no hospital. Crianças que recebem um colo alheio estão curando. Velhinhos que estão lá no asilo, filho de milionários, sentado, ele melhora a sua saúde. Amor, amor, amor. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.